O que realmente funciona para o processo de emagrecimento? Não tem uma fórmula mágica, se são 2 refeições por dia, 3 refeições, 4, enfim. Primeiramente, respeitar a fome, que eu já citei brevemente, e estruturar os alimentos de forma estratégica para potencializar esse emagrecimento e burlar eventuais fomes ao longo do dia. Então vamos começar. De manhã, busque iniciar o seu dia com a maior ingestão de proteínas, gorduras e fibras. Proteínas, lembra que eu citei? Ovos, lácteos, queijos. Dessa forma, você promove reparação tecidual, você otimiza a função metabólica e a proteína, por ser um macronutriente responsável por saciedade, você se mantém saciado e satisfeito por mais tempo ao longo do dia. Aliado às proteínas, eu sempre gosto de indicar um pouco de gorduras. Então, oleaginosas, alguma semente que me traz também um pouco de fibra. Tudo isso é muito rico nutricionalmente. Então, você permanece mais saciado ao longo do dia, mais satisfeito e com todas as suas reações metabólicas acontecendo de forma equilibrada. Então, uma simples sugestão: ovos mexidos, uma fruta e umas castanhas, um lácteo, uma semente e alguma fonte de gordura que a gente pode pegar de oleaginosas, uma fruta mais gordurosa como coco ou abacate, são opções viáveis e práticas para um bom café da manhã. Seguindo adiante, não há necessidade, num processo de emagrecimento, de criar lanchinhos intermediários. Lembra do mito das 3 em 3 horas? Então, continuando esse raciocínio, como a manhã tende a ter um período mais curto de horas, tome o seu café da manhã e vá para o almoço. Tanto o almoço quanto o jantar, eles devem ser completos. Então, deve ter carboidrato, proteínas, gorduras e, consequentemente, vitaminas e minerais. Como compor um prato? Pensando num prato, metade desse prato deve ser composto por vegetais, cozidos ou crus. Então, as folhas, que são as saladas, e os legumes. A outra metade do prato que nós vamos compor com proteínas e carboidratos. Então, proteínas: carne, peixe, frango, ovos, feijão, lentilha, grão de bico, cogumelos. E a outra partezinha que sobrar do prato, a gente coloca os carboidratos. Um arroz, de preferência integral para aumentar as fibras, ou batata, ou mandioca, ou uma abóbora. Eu sempre falo ou um ou outro para a gente não somatizar esses macronutrientes e aí acabar errando na composição calórica. Essa estrutura de almoço serve para o jantar. E aí a gente tem que ficar atento numa coisa. Como a digestão de uma grande refeição demora mais ou menos 4 horas, é importante que você jante até 4 horas antes de dormir, para esse sono não ficar prejudicado e para você também não acumular gordura ao longo do sono. Entendeu essa parte de grandes refeições? A partir daí a gente começa a pensar já um pouco nos lanches intermediários que eu citei há pouco, na verdade no lanche da tarde. Será que eu preciso fazer um lanche da tarde? Isso é muito particular de cada um. Eu costumo deixar um pouco mais à vontade essa opção. Por quê? Porque tem pessoas que almoçam cedo e janta tarde. Aí essa janela de jejum acaba sendo muito longa. O que isso pode acarretar? Em termos de emagrecimento, esse jejum entre uma refeição e outra é benéfico. Mas em termos de ansiedade, compulsão alimentar e uma falta de controle, isso pode ser prejudicial, porque a pessoa pode chegar no jantar com muita fome e acabar exagerando nas porções. E aí eu comprometo todo o meu dia. Às vezes a pessoa começa o dia direitinho e por conta dessa falta de organização no período da tarde eu comprometo todo o resto.
Então, na minha opinião particular, agora, eu gosto muito de 4 refeições para emagrecer. Café da manhã, almoço, jantar e um lanche intermediário à tarde para amenizar fome noturna. E aí que o legal é a estratégia que a gente usa nesse período da tarde. No período da tarde, a gente tende a estar mais estressado, mais cansado, mais ansioso por conta da nossa rotina de vida. Então, esses sintomas me dão fome. E aí, o legal é colocar um lanche que vai te trazer saciedade nesse momento matutino do dia, para amenizar a fome noturna e para amenizar todas essas situações que eu acabei de descrever. O legal é compor esse lanche da tarde com proteínas, proteínas sempre, tá? Proteínas ao longo do dia, uma para nutrição muscular, para os seus músculos, e outra para trazer saciedade. Opção de lanches proteicos: ovos de codorna, queijo, iogurte, o próprio ovo de galinha, suplementos à base de proteína por uma questão de praticidade, o famoso whey protein. São boas opções de lanches intermediários que vão te trazer saciedade e suporte para aguentar até o jantar. Finalizando o jantar, eventualmente pode-se haver uma ceia, dependendo do horário que a pessoa dorme, ou não. Por isso que é bacana jantar em torno de 3 a 4 horas antes de dormir para ver a real necessidade de se colocar um lanche noturno. Costumo finalizar o dia com um simples chá para potencializar a digestão e melhorar a qualidade do sono, ao invés do alimento propriamente dito. Dessa forma, com esse cardápio estruturado, você tem total autonomia e condição de ir às compras. E aí busque por alimentos saudáveis, use essas orientações e dicas que eu te dei para compor o seu planejamento alimentar de acordo com a sua rotina e emagreça com saúde. Lembre-se que o emagrecimento saudável é algo sustentável, prazeroso, faz parte de toda essa reeducação alimentar e mudança de qualidade de vida. Isso é bom para a sua autoestima e você vai levar isso não só para você, mas para toda a sua casa, para todo o contexto familiar. Vai investir na sua saúde para não ter que gastar futuramente com as doenças. E é por isso que eu insisto e repito, o emagrecimento é uma consequência de hábitos saudáveis, de hábitos corretos. A perda de peso, ela se torna secundária. Você ganha qualidade de vida e, consequentemente, perde peso. Pense nisso.